Bom dia, graça e a paz. Tudo bem? Estou passando aqui para deixar mais uma palavra para a meditação a respeito dos milagres de Jesus. E eu quero falar a respeito da multiplicação. A palavra de Deus fala que Jesus estava no monte e havia uma grande multidão. E Jesus olhou para aquela multidão e teve compaixão. E pediu para os discípulos buscar algo a comer, para dar de comer àquele povo. E a palavra de Deus fala que os discípulos encontraram um jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E eles foram até Jesus e comunicaram a ele: Senhor, está aqui um jovem que no seu cesto tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pediu para os discípulos, pedir para a multidão se assentar. Né? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Né? Jesus, ele pediu para aquele povo se assentar. Ou seja, se colocar em ordem. Para um milagre acontecer nas nossas vidas, é preciso que a nossa vida esteja em ordem. Para o milagre acontecer, Jesus pediu para os discípulos, pediu ao povo que se assentasse. Havia uma multidão de pessoas. Imagino eu que havia muita zoada, muita conversa, né? Enfermos ali em busca do milagre. Mas, além da enfermidade que aquele povo se encontravam, eles se encontravam famintos, eles estavam com fome. Tinha crianças, idosos, estavam com fome. Jesus teve misericórdia. E ali havia apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas para o milagre primeiro acontecer, Jesus pediu que aquela multidão se organizasse, se assentasse. É preciso que nós íamos colocar nossa vida em ordem para o milagre acontecer. O milagre, ele não acontece em nossas vidas de qualquer jeito. Jesus, ele não faz o sobrenatural acontecer nas nossas vidas de qualquer jeito. É preciso que a nossa vida se coloque em ordem. A Bíblia nos fala que os discípulos ouviu, obedeceu a voz do Senhor. É preciso que haja ordem, é preciso que haja obediência para o milagre acontecer. Jesus, ele poderia estender a mão, né? Jesus, ele poderia ter se levantado e ter dito: organizai todos. Não, mas ele ordenou para os discípulos. E foi através da obediência dos discípulos que o milagre aconteceu, que a ordem foi feita. É preciso que nós viemos obedecer à voz do Senhor, o que Jesus tem pedido para mim e para você. Se nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecer a sua palavra, o sobrenatural irá acontecer. Os discípulos ouviram a voz do Senhor Jesus, obedeceram a ordenança do Senhor Jesus. E foi até aquela multidão, colocou em ordem, e o sobrenatural aconteceu. A palavra de Deus diz que aqueles pães se multiplicaram em milhares de pães. Porque a palavra de Deus fala que havia mais de 4.000 pessoas ali naquele lugar. E aquelas 4.000 pessoas se alimentaram daqueles pães e peixes. E ainda sobejaram, ainda sobraram o suficiente para saciar a fome daqueles que estavam chegando. Nessa manhã eu quero te dizer, queridos, que para o milagre acontecer, é preciso que nós venhamos estar com a nossa vida em ordem, obedecendo a voz do Senhor. Aquela multidão obedeceu. Muitas das vezes o milagre não acontece
porque o ser humano não tem obedecido à voz do Senhor. Muitas das vezes as pessoas querem o milagre, mas não querem o abençoador. Para o milagre acontecer, é preciso que nós venhamos obedecer à voz do abençoador. Creia no Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Aquelas pessoas estavam famintas, eles não só saciaram a fome, mas foram curados, para a glória de Deus.